mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo. É só clicar no botãozinho aqui em vermelho embaixo e também acione o sininho das notificações. E quando você acionar, clique ali em todas, para que quando eu gravar um vídeo você vai ficar sabendo. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Milênio, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é alimentados, satisfeitos e ingratos. Por que vocês acham que estamos passando mensagens de lições diárias para você? E sempre a tônica é exatamente não se esquecer, é lembrar. É que o povo esquecia muito rápido dos benefícios que recebiam de Deus. Deus cuidava deles, protegia, mas eles se esqueciam. Por isso o sofrimento lá no Egito, porque eles, no primeiro momento assim de provações, eles já desagradavam a Deus. Não queriam mais segui-lo, não queriam mais saber de Deus. E no deserto, da mesma forma, Deus cuidava deles e eles não se importavam. A promessa era que Deus daria para eles uma terra que manava leite e mel, ribeiros de água. E mesmo assim, eles ainda eram rebeldes. Sabem, Deuteronômio 8, 7 a 18, Deus introduziu os israelitas em terra que manava leite e mel, ribeiros de águas. Eles estavam seguros, alimentados, satisfeitos, porém não sabiam agradecer. Mas isso não acontece conosco também? Quantas vezes, amigo internauta, ouvintes da Rádio Milênio, a gente fala contra Deus, a gente não sabe agradecer a Deus. E a gente começa a dizer que Deus já esqueceu da gente e que Deus não nos ama. Mesmo assim, Deus não se esquece de mim, de você. Sabem, na realidade, a Bíblia vem mostrando que o povo israelita deveria lembrar-se sempre das coisas boas que Deus proporcionava a eles. E eles estavam alimentados, e eles estavam satisfeitos, mas eram de fato ingratos. Eles enfrentariam o perigo que acompanha a riqueza e a prosperidade, esquecer que é o Senhor que dá força para obter riqueza, conforme está em Deuteronômio 8, 18. E Deuteronômio 1, 19 diz que aquele grande e terrível deserto tornou-se um manancial para eles. E eles de fato pensariam que sua própria inteligência e talentos fossem a causa do seu sucesso. Vejam, eles achavam que eles mesmos estavam resolvendo os problemas deles, de pão, de água. O Senhor estava advertindo contra esse perigo da arrogância, achando que nós é que conseguimos as coisas, resolver os nossos problemas. Não é assim, amigo ouvinte da rádio e também amigo internauta. É Deus quem cuida de nós, é Ele que resolve os nossos problemas. E em meio à prosperidade, Moisés exortou a lembrar que o Senhor tinha sido a fonte de sua riqueza. Era Deus que resolvia e não o próprio homem. Os historiadores dizem que quando Ciro disse para os israelitas voltarem para Jerusalém, muitos não quiseram voltar. Por quê? Porque eles tinham bancos, eles tinham comércio, eles eram prósperos. E eles não quiseram voltar para uma terra que estava destruída, o templo estava destruído. Eles não conseguiram compreender qual era o projeto de Deus para a vida deles. E isso aconteceu. Eles estavam alimentados, satisfeitos, porém não sabiam agradecer. Olhem o que está escrito aqui, amigos. Lembre-se do Êxodo. Isso está baseado em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7. Recordar o Êxodo é certamente o apelo mais predominante na Bíblia
em se tratando de lembrar-se de algo. Nesse caso, o verbo lembrar tem Israel como sujeito. O povo se lembra não apenas do ato divino de salvação, que o tirou da sua condição de escravo no Egito, mas também da indignidade de Israel. Nesse verso, Deuteronômio 9, versículo 7, Israel deveria se lembrar de como era teimoso para com Deus, resistindo ao seu esforço para salvá-lo. Temos um duplo imperativo na forma positiva, lembrem-se, seguido por outro na forma negativa, não se esqueçam. Esses imperativos são enfáticos, lembrando Israel de sua teimosia absurda. Se os israelitas fossem tolos o suficiente para se esquecerem de que Deus os tinha salvado da escravidão do Egito, e tolos o suficiente para pensar que Deus lhes tinha dado a terra prometida por causa de seus méritos e de sua justiça, isso indicaria que sofram de um caso severo de amnésia, ou que sofriam, não é? De um caso sério ou severo de amnésia. Portanto, foram chamados 2 vezes a se lembrar. Primeiro, positivamente, em segundo lugar, negativamente, para ter certeza de que o fariam. Essa insistência acrescenta peso à ira e ao juízo divino sofridos depois que saíram do Egito. O principal exemplo para ilustrar o drama de Israel é a rebelião da nação em Horebe, que precipitou a produção de novas tábuas. Essa insistência acrescenta peso à ira e ao juízo divino sofridos depois que saíram do Egito. O principal exemplo para ilustrar o drama de Israel é a rebelião da nação em Horebe, que precipitou a produção de novas tábuas. O êxodo seria, a partir de então, o principal evento do qual Israel deveria se lembrar e ensinar aos seus filhos, de geração em geração. Deuteronômio 6, versículo 7, 32, versículo 7. No presente, os judeus ainda se lembram da história do êxodo na leitura anual. Esta palavra está no hebraico, Haggadah, que significa contar, que é um instrumento pelo qual se cumpre a mitzvah, do hebraico, que quer dizer o mandamento, de recontar todos os anos a história da Páscoa e narrar o êxodo do Egito. Da mesma forma, cristãos de todo o mundo recordam a ceia do Senhor, que em si é a lembrança da Páscoa do êxodo. Então veja, amigos, Deus quer sempre o melhor para seus filhos. Mas você precisa cumprir a parte da aliança, que é guardar os 10 mandamentos. E eles são de Deus, não são dos homens. E Deus não se engana, amigo. Para estarmos debaixo da graça, volto a repetir, é necessário guardar os 10 mandamentos. Ah, mas então eu sou salvo porque guardo a lei? Não. Ninguém será salvo por guardar a lei. Mas ninguém será salvo sem guardar a lei. Porque é a lei que nos coloca debaixo da graça de Cristo. E então a graça de Cristo nos alcança. Vamos lembrar sempre das ações de Deus em nossas vidas. Confiemos nele e Deus fará o melhor. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado ao Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Porque o Senhor nos perdoa os pecados. O Senhor é o Deus da segunda chance. Por favor, ajuda-nos, Senhor, que não possamos cometê-lo diante de Ti. E, ó Deus, abençoe todos os amigos internautas e abençoe todos os amigos ouvintes da Rádio Milênio. Toma-os em Teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode nos ajudar um pouco mais. Envie esse vídeo para todos os seus amigos e também, por favor, compartilhe em suas redes sociais. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.